o advogado experiente no tribunal do júri e o advogado iniciante também no tribunal do júri. Qual é a relação? Qual seria a circunstância em que um tem vantagem e o outro tem as desvantagens? Também gostaria de dizer, não é que o advogado que tem a experiência no tribunal do júri, nem por isto esta experiência do tribunal do júri é uma circunstância que vai fazer com que ele possa ter uma excelente defesa. Não, a defesa ela independe de sua excelência de experiência. Pelo contrário, a inspiração, a circunstância que leva o defensor a fazer uma boa defesa seria a sua dedicação, seria aprender com que toda a circunstância que move o tribunal do júri, aquela situação em que o tribunal do júri vai desenvolver-se, o advogado não pode, mesmo que experiente, entrar em circunstâncias alheias ao mérito. Ele teria que, na verdade, observar todas as circunstâncias, todos os atos procedimentais, todas as movimentações do juízo, do tribunal do júri, do promotor de justiça, dos auxiliares do juízo, dos jurados, todas estas circunstâncias que o defensor possa observar e trazê-la para fazer com que a sua defesa seja eficiente. Então não é apenas e somente dizer o advogado tem experiência, uma vasta experiência no tribunal do júri, ele irá fazer uma excelente defesa. Uma defesa em que colocará o seu cliente em situações favoráveis de absolvição. É óbvio que sempre ajuda aquelas situações em que o advogado iniciante, ele, por sua vez, não tem esta experiência, este traquejo de observância. O advogado iniciante, por certo, ele vai se perder em determinadas situações em que, se o Ministério Público fizer algo que ele aprendeu que não é o normal a se fazer, ele vai observar o que foi que o Ministério Público fez ou que outra situação ocorreu dentro do plenário, ele vai dispersar o seu pensamento, o seu raciocínio, perder o foco que ele tinha com relação à defesa no mérito. Isto, na verdade, não ocorre com relação ao advogado que tem a experiência. Mas o advogado que tem experiência, ele tem, na verdade, que observar o foco, observar o mérito, observar a prova, estudar a prova processual. Óbvio, para vir para o processo, o advogado experiente, não resta dúvida nenhuma que ele já vai vir para o processo não com a segurança da experiência dele, apenas calcada nesta segurança. Ele vai estudar o processo, estudar os pontos principais, os pontos que tem a ênfase em que o Ministério Público possa se pegar com mais ênfase, com mais situações de colocação para que os jurados observem. E o advogado experiente, com certeza, vai observar estes pontos e vai tentar neutralizar estes pontos que a acusação vem a colocar para os jurados. E já o advogado inexperiente que está iniciando, será que ele teria esta visão? Óbvio que não. Então,
qual seriam as cautelas que o advogado inexperiente haveria de desenvolver? As cautelas de não se deixar perder o foco do mérito da situação. Ele não poderia deixar dispersar. Vamos dizer que o Ministério Público, de uma certa forma, ele vai fazer um ato que agrade o jurado. E daí desagrada a defesa. Desagradando a defesa vai se insurgir e vai querer e desejar fazer com que isto seja constado em ata. Este ato simples, este ato, vamos dizer assim, de simpatia, de angariar a simpatia dos jurados para a acusação. E o defensor se perde e deseja, vamos dizer, fazer com que este ato de simpatia seja constado em ata. Se ele assim insurgir e protestar e fazer constar em ata, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai se tornar muito mais antipatizado pelos jurados, pelo conselho de sentença. Então, estas cautelas o advogado iniciante deva ter para com ele, para com a defesa dele. Ou seja, o advogado deva sempre demonstrar uma simpatia, uma certa simpatia, para que ele possa conquistar os jurados. É o que, da mesma forma, faz a acusação. O acusador pode até conhecer os jurados, fazer com que o jurado já tenha ali um certo relacionamento, ou seja, conhecimento de outros tribunais de júri, mas naquele júri, no júri atual, o que os jurados desejam ouvir não é só da confiança que ele tem em parte A ou parte B. Ele deseja ouvir para que ele, de consciência tranquila, ele possa decidir favorável ou desfavorável ao acusado. E por esta razão, o defensor iniciante, ele não deva perder o foco, ele não deva perder a razão, não deva perder toda aquela situação que o leve a não dispersar na sustentação da sua tese de defesa. O advogado experiente, com certeza, ele saberá fazer com que estes atos vindo do Ministério Público, ele saberá, com jogo de cintura, sem se insurgir, fazer com que estes atos sejam revertidos a favor da defesa. Ou seja, se o Ministério Público faz algo que não está buscando a normalidade e sim a simpatia além de um julgamento normal, vamos dizer assim, ou seja, busca um algo a mais para que puxe a simpatia para o seu lado, o que o defensor experiente faz? Ele busca neste momento trazer este ato para a defesa, em benefício da defesa. Ele faz com que este ato não seja perdido no decorrer do trabalho. E sim, ele volta até este ato, busca este ato e dá vida a este ato iniciado pela acusação. Ou seja, o que a defesa faz? Não é defesa. Ela não vai fazer a defesa de todos os atos incriminadores. Sim, então já que é de todos os atos incriminadores, aproveita tudo o que o Ministério Público coloca de acusação, coloca de simpatia, coloca daquelas circunstâncias em que torna
torna-se a defesa ou o defensor em situação delicada e pejorativa, transforma tudo isto em defesa. Transforma todo este globo de circunstância em seu benefício. Faz com que os jurados o percebam que ele está sofrendo uma injustiça como também os direitos do acusado estaria sofrendo uma injustiça. Procura não falar mal da vítima. Procura não entrar nesta situação, nesta seara de falar mal da vítima. Se você tiver que falar algo da vítima, seja aquele algo suficiente para que os jurados o conheçam, porque não é a vítima que está sendo julgada. Mas se a defesa deixar passar esta circunstância de que a vítima, ela tem um momento da sua vida, ou em todos os momentos, o seu perfil de personalidade de pessoa foi uma pessoa de repugnância, ou seja, os seus atos de repugnância social, então a defesa deva, sim, com certeza, exaltar e colocar estes atos para que os jurados o conheçam. E com relação a este mesmo pensamento de expor o perfil das pessoas, ou seja, da vítima e do acusado, já que você perde ponto, muito ponto, a defesa perde muito ponto em falar mal da vítima, procura exaltar, procura apresentar o lado bom do acusado. Se o acusado tiver lado bom, e se ele não tiver lado bom, esquece. Procura não enfatizar o perfil pessoal daquilo que vai trazer de prejuízo para a defesa. Ou seja, mesmo o advogado inexperiente, ele tem que ter esta visão. Ele há de buscar esta visão para que ele possa fazer uma excelente defesa. E nem sempre as excelentes defesas revertem-se em decisões favoráveis e absolvição. Mas ela pode reverter em desclassificação. Ela pode reverter também em absolvição. Ou seja, uma excelente defesa vem só trazer benefícios, óbvio. Agora, e por outro lado, seja o advogado experiente ou não experiente, o advogado experiente, por exemplo, ele está confiante na experiência dele, mas ele não está acreditando que o seu cliente seja inocente. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua fisionomia física vai demonstrar para os jurados que você não está confiante, você não confia que o seu cliente seja inocente. E isso faz na transparência e os jurados percebem. Você pode fazer uma excelente defesa, mas os jurados percebem que você não está acreditando. A sua fisionomia facial física não está demonstrando isto. Por isso eu disse que não adianta um advogado experiente apenas e somente fazer uma boa defesa. Ele tem que fazer uma boa defesa, buscar com essência, na essência, toda a circunstância que vá fazer com que a defesa seja ampla e que possa fazer uma plenitude de defesa. Esta defesa ampla é com relação a todos os atos técnicos. E a ampla defesa, ela vai transcender a técnica legal e passar para o perfil pessoal, para toda a circunstância de que leva o ser humano na balança do equilíbrio moral, do efeito psicológico, de toda aquela circunstância que possa ser analisada, avaliada no perfil moral. Por isto que a defesa
em certa circunstância, leva uma vantagem sobre a acusação se ele perceber, e bem perceber, como deva ser feita a defesa. Então, a defesa é a parte mais difícil do julgamento. Por quê? Porque ela tem que se preocupar com a acusação, como a acusação foi feita, se bem feita ou se mal feita. Ela tem que se preocupar com todos os procedimentos que ocorrem no plenário do júri. Ele não pode falhar. A defesa não pode falhar. Porque os olhos, todos os olhos, estão voltados para a defesa. A acusação, praticamente todos já sabem como ela será feita. Isso tanto a família da vítima, quanto a família do acusado e os próprios jurados. O que os jurados desejam ouvir? Ouvir especialmente da defesa o que eles poderão agregar na sua consciência, se eles poderão acreditar na defesa, acreditar no direito do acusado, no direito de fato, se ele de fato participou do homicídio, do crime, mas ele pode ser perdoado, ele pode ser isentado da responsabilidade de ser condenado. Seria por este caminho que a defesa deva trilhar. E qual é o objetivo maior da defesa? É fazer justiça. Seja fazendo uma boa defesa, um bom trabalho, para que os jurados, ao decidir, se não de fato não absolver, possam atenuar a pena, possam afastar as qualificadoras, possam desclassificar, e o acusado daí será condenado a uma pena baixa, uma pena em que a justiça o fiscalizará em determinado tempo, e esta pena ele possa responder em liberdade, não teria necessidade de ser preso, levado à prisão por aquele fato do homicídio. E também gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e de dizer: você, a sociedade inteira, não observa, não vê na mídia, as circunstâncias de que um acusado foi processado, acusado e condenado inocente. Qual que aparece na mídia? Só aqueles crimes escabrosos, aqueles crimes que são horrorosos e que de fato mexe com a sociedade. E não vai me dizer que não tenha inocentes processados, condenados em lugar do verdadeiro autor do crime. Para dizer que não tenha, imagine você, dentro de um presídio, uma pessoa foi presa por um furto de um chocolate, mas foi presa. Dentro da cela dele há um homicídio. Alguém matou alguém lá. Imagina quem vai ser o autor deste homicídio. Aí, eu não vou perguntar, eu vou afirmar. Seria justo este cidadão, este infeliz, assumir a paternidade de um homicídio e ser condenado 18, 20 anos? Como recentemente nós vimos na mídia geral, um pai de família que matou o estuprador da sua filha, da sua filhinha, de 6 anos, e tomou 18 anos. Isto é justo?
Ele já não sofreu com aquela consequência de ver a sua filha estuprada, humilhada, família vilipendiada? Além disto, a sociedade, ou seja, o Estado, toma a providência e ainda condena uma pessoa que sofreu as consequências de um crime horrendo? É neste caminho que eu gostaria de sempre estar com você. É neste caminho que eu gostaria de que você recebesse os nossos vídeos, recebesse as nossas orientações, que nós sempre possamos estarmos juntos em prol, em benefício da busca de sempre fazer justiça. Vamos fazer justiça.